Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa em envelhecer bem e qual é o grande segredo da longevidade, o foco sempre acaba caindo no condicionamento aeróbico, né? Bater aqueles 150 minutos de caminhada, corrida ou natação por semana virou a regra de ouro absoluta da saúde pública. E olha, não há dúvida de que o sistema cardiovascular é vital. Sem ele, nada funciona. Mas hoje a nossa análise vai mergulhar em uma pesquisa fascinante que acabou de sair no JAMA Network Open. E o que eles descobriram traz uma evidência pesada sobre um aspecto que a gente costuma deixar de lado. É sobre olhar um pouco além da nossa resistência aeróbica e focar na própria estrutura física que nos mantém de pé. Isso levanta uma daquelas perguntas que podem mudar tudo na ciência da saúde hoje. Será que a força muscular pura, tipo, ignorando completamente o quanto a pessoa corre ou caminha, funciona como um preditor independente de uma vida mais longa? O que a gente vai desvendar aqui é uma verdadeira mudança de paradigma. Sabe aquela perda natural de massa muscular que acontece com a idade, a famosa sarcopenia? Durante muito tempo, todo mundo achava que era só um efeito colateral inevitável de ficar mais velho. Mas os dados que a gente vai explorar agora mostram uma realidade bem diferente. A força física pura e bruta pode ser, na verdade, um dos escudos mais poderosos que a gente tem contra a mortalidade. Para entender isso direito, imagina o nosso corpo como um carro. Historicamente, a medicina sempre focou no que a gente pode chamar de foco aeróbico tradicional. Imagina que o coração, os pulmões, o sistema vascular são o motor desse carro. É o motor que dita a contagem de passos, a frequência cardíaca, o nosso pique no dia a dia. Ter um motor forte é essencial, com certeza. Só que essa nova métrica da força muscular pede para a gente olhar para o chassi do veículo. O chassi é a nossa musculatura, os ossos, a força nas mãos, a potência nas pernas, é o que dá estabilidade e independência. E a lógica aqui é muito simples e implacável. Não adianta nada ter um motor de Ferrari impecável se o chassi do carro está enferrujado, frágil e não aguenta o tranco da estrada, concorda? Parte 1. O estudo de coorte OPAT, rastreando o chassi físico de populações envelhecidas. Bom, para testar essa teoria na prática, os cientistas acompanharam a evolução desse chassi físico através de um projeto chamado Estudo OPAT, que focou especificamente na saúde de mulheres mais velhas. E o que chama muita atenção logo de cara é o tamanho desse estudo. Os caras acompanharam de perto 5.472 mulheres, todas vivendo suas vidas normais na comunidade, com idades ali entre 63 e 99 anos. E olha, não foi uma pesquisa rápida de algumas semanas não. O acompanhamento durou em média mais de 8 anos. É muito dado clínico de qualidade acumulado. Geralmente, quando a gente olha para pesquisa sobre envelhecimento focada só em mulheres idosas, falta muita informação sólida sobre força muscular. Então isso dá um peso gigantesco para esses resultados. E tem um detalhe fantástico sobre quem participou do estudo: a diversidade. Sabe aquele problema da ciência de tirar conclusões enormes de grupos super parecidos e homogêneos? Eles não cometeram esse erro aqui. O grupo era bem diversificado. 49,5% das mulheres eram brancas, 33,8% eram negras e 16,7% eram hispânicas ou latinas. Uma distribuição super equilibrada. Isso garante que as descobertas sobre o impacto da força muscular realmente valem para todo mundo, e não só para um grupo específico. Parte 2. 2 testes simples de força, medindo o chassi sem equipamentos complexos de academia. E como eles mediram a força dessa galera? A gente pensa logo em máquinas de academia super complexas, né? Nada disso. Foram avaliações clínicas geniais de tão simples. A primeira delas é o teste de levantar da cadeira. Funciona assim. A pessoa cruza os braços sobre o peito para não conseguir usar as mãos para pegar impulso. Aí, ela tem que levantar completamente e sentar de novo 5 vezes seguidas, o mais rápido que conseguir. E eles cravam no cronômetro. Gente, isso é um indicador brutal de como está a força nas pernas e o nível de fadiga muscular. Afinal de contas, conseguir levantar de uma cadeira é o movimento mais básico que existe para sair da cama, levantar do sofá ou de um carro e manter a independência no dia a dia. O segundo teste vai direto para a força da parte superior do corpo. É a força de preensão da mão dominante. Eles usam um aparelhinho portátil chamado dinamômetro. A pessoa simplesmente aperta aquilo com toda a força do mundo e o aparelho registra a pressão em quilos. Parece uma coisa meio isolada, focada só na mão, né? Mas a ciência já sabe que isso é um baita de um biomarcador sistêmico. Os músculos envolvidos ali na hora de apertar respondem ao envelhecimento de um jeito muito parecido com o resto do corpo. Basicamente, se o aperto de mão da pessoa é forte, é um sinal claríssimo de que a estrutura muscular como um todo está muito bem preservada. Parte 3. Os dados de sobrevivência, revelando o forte contraste nas taxas de mortalidade. Agora vamos aos resultados, porque aqui a coisa fica impressionante. Ao longo do estudo, os pesquisadores registraram 1.964 mortes. E quando eles cruzaram isso com a força de preensão, o contraste foi gritante.
Pensa nas mulheres com aperto de mão mais fraco como a nossa base de comparação. As que tinham um pouquinho mais de força já apresentavam uma leve redução no risco de morte, com uma taxa de 0,94. Mas quando a gente olha para o quartil mais forte, as mulheres que apertaram o dinamômetro com mais vontade, a taxa de risco despenca lá para 0,67. Para colocar em termos simples, as mulheres com a maior resiliência muscular tiveram uma redução absurda de 33% no risco de mortalidade em comparação com as mais fracas. Literalmente, um escudo biológico contra a morte. E se a gente for olhar para as pernas, para a base que sustenta o corpo, a história se repete quase na mesma proporção. Aquelas mulheres que conseguiram completar os 5 levantamentos da cadeira rapidinho, em 11,1 segundos ou menos, garantiram uma vantagem de sobrevivência fenomenal. Já aquelas que demoraram mais de 16 segundos enfrentaram os maiores riscos de mortalidade. A velocidade de ativar os músculos das pernas não é só questão de agilidade, é um reflexo profundo de resiliência celular contra os estragos do envelhecimento. Parte 4. A sobrescrita do cardio. Sobrevivendo aos céticos científicos. Aí, claro, os céticos de plantão podem pensar: peraí, será que essas mulheres mais fortes não viveram mais simplesmente porque andavam mais ou faziam mais exercício aeróbico? E os pesquisadores já imaginavam isso, então eles foram absolutamente implacáveis nos controles. Nada de questionar onde a pessoa pode mentir ou esquecer o que fez. Eles colocaram acelerômetros em todo mundo para medir o tempo exato de exercício vigoroso e o tempo exato que cada uma ficava no sofá. Além disso, controlaram marcadores de inflamação no sangue, tipo a proteína C reativa, mediram a velocidade normal de caminhada para testar o condicionamento diário e colocaram todas as doenças pré-existentes na balança. Ou seja, eles literalmente tiraram todo o efeito do motor da jogada para ver se o chassi se segurava sozinho. E foi aí que o estudo fez história. Depois de limpar todas as outras variáveis, a força muscular continuou firme e forte, como um fator de proteção contra a mortalidade. A grande bomba foi essa. Mesmo nas mulheres que não conseguiam chegar nem perto da recomendação semanal de exercícios aeróbicos, ter a musculatura forte salvou vidas. Em outras palavras, mesmo que o motor não estivesse lá naquelas coisas, não girando no máximo porque a pessoa não conseguia correr ou nadar muito, ter um chassi resistente atuou de forma autônoma para estender a vida de maneira clara e estatística. A força pura operando sozinha. O recado dos pesquisadores na publicação oficial no JAMA Network Open foi curto e grosso. Eles afirmaram que a manutenção da força é fundamental. Isso muda o jogo. Levantar peso, manter o músculo ativo, fazer exercício de resistência, isso não é um acessório de luxo na saúde ou algo só para ficar esteticamente bem. É uma prescrição central, inegociável, para quem quer não apenas chegar aos 90, para chegar aos 90 com autonomia. Tem coisas no nosso corpo que só o chassi aguenta. E não importa o quão forte o motor esteja, a capacidade cardiovascular sozinha simplesmente não dá conta do recado todo. E é com base em tudo isso que a gente chega à nossa provocação final de hoje. Será que a medicina e os nossos hábitos diários estão tão viciados em focar no motor aeróbico que a gente está deixando a base da nossa estrutura física enferrujar e desmoronar em silêncio? O que a gente aprende com essas quase 6 mil mulheres idosas é que o jogo do envelhecimento exige estratégia dupla. Claro, a gente precisa de artérias limpas e um coração batendo forte, mas a gente precisa igualmente de ossos e músculos capazes de segurar o tranco até o final da jornada. Então a pergunta que fica é com que regularidade a gente está parando para fortalecer o nosso próprio chassi? E com essa reflexão pesada na cabeça, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Até a próxima!